Bom dia a todas e todos. Bom dia, tia. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui hoje para o lançamento do livro da doutora Marusca, Tábua Etrusca, um livro de poesias. Então, é com grande alegria que recebemos hoje aqui na sala de aula da Escola Superior do Ministério Público, a doutora Marusca, o professor Natinho Costa Fênix e os alunos do Centro Educa Mais João Francisco. Agradecer às professoras que estão presentes aqui. A realização desse evento é uma forma de prestigiar a produção literária dos membros do Ministério Público do Maranhão, especificamente hoje a doutora Marusca de Mello Silva, levando o conteúdo do seu livro poético a um público maior. Bom, levando o conteúdo do seu livro poético a um público maior, incentivando a leitura e oportunizando a divulgação do livro. Além, claro, o acesso às diversas formas de manifestação artísticas e culturais, bem como a necessidade urgente de promover o engajamento de jovens e estudantes do Centro Educa Mais João Francisco, Lisboa, em ações coletivas e individuais de leitura em suas diversas instâncias. Essa parceria da Escola Superior com o Centro Educa Mais já é uma parceria que vem se repetindo com frequência. Essa é a nossa 19ª SMP literária, que a gente promove estabelecer uma conexão entre o direito e a literatura, promovendo esses encontros, tanto incentivando a leitura de membros, servidores do Ministério Público e os nossos parceiros aqui da Redondeza, do nosso Centro Cultural, da nossa Escola Superior do Ministério Público, incentivando a leitura, o debate e essa roda de conversa. Então, doutora Marusca, professor Natinho, é com grande alegria que recebemos vocês aqui hoje para essa roda de conversa, para esse debate. Como sempre diz a doutora Carla, que não pôde estar aqui hoje, mas é sempre bom ver a sala de aula da Escola Superior do Ministério Público cheia, e esse debate sobre poesia, sobre literatura, muito nos enriquece. Enriquece a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. A doutora Marusca já vem nessa lida do direito e da poesia, da literatura há bastante tempo. Doutora Marusca, eu vou ler aqui seu currículo rapidamente, tá certo? Doutora Marusca de Mello Silva é promotora titular da 10ª Promotoria de Justiça Civil, 5ª Promotoria de Justiça de Família, participou de antologia nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com participação nos anos 2022 e 2023, como coautora selecionada da antologia Universo Onírico das Ontologias Poéticas do Estado de Alagoas, antologia Nós. Textos de autoria feminina do selo Off-Flip, coletânea do prêmio Off-Flip de Literatura 2023, do selo Off-Flip e do e-book Ministério Público e Literatura, promovido pelo CEAP, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Pará. Tem 2 livros publicados, Pedras em Isió, 2010, e Tábua Etrusca, 2022. Então, é com grande alegria que recebemos a senhora aqui para esta roda de conversa e o lançamento do seu livro. Bom dia a todos que vieram aqui, se disponibilizaram o seu tempo para vir aqui. Eu quero agradecer a iniciativa da Escola Superior do Ministério Público. É uma grande honra para mim esse convite, na pessoa da doutora Carla, na época que me fez o convite. Hoje eu quero agradecer para você, doutora Jane, e o professor Natinho também, que é o debatedor, que se dispôs também a vir aqui hoje pela manhã, para a gente conversar um pouco sobre poesia. Isso me enche muito de alegria e podemos começar. Não sei se vai ter alguma palestra antes, eu preciso fazer alguma coisa antes. É a minha palestra, exatamente. Sim. Inicialmente, eu vou começar a ler a poesia do livro da página 32, desse livro aqui que eu estou lançando hoje. Tábua Etrusca. Você quer pegar para acompanhar? Se alguém não estiver me ouvindo, me fale que eu uso o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Página 32. Tábua Etrusca, é o que dá o título. Esse poema é um poema que eu fiz mais ou menos em 2005,
É uma mistura de poesias aqui de anos, né? Não coloquei a data, não achei importante, mas é porque eu escrevo um livro e estou a publicar. E assim vou guardando as poesias. Tábua etrusca. Indecifrável em seu silêncio, a tábua etrusca permanece. Absolvo continuamente sua chegada. Laços são perenes, ancestrais. Rimas e abraços há muito me destinas. Leolhos é um presságio. Não se desperdiça o que se repete. Intocável, ainda que exposta, a tábua etrusca permanece. Incabível, não resulta. Fica para a eterna vida. Eu comecei com essa poesia porque fiz aqui umas anotações, porque, na minha opinião, esse poema define a sua essência, o real sentido da poesia. Ela é indecifrável e perene, eterna. Porque indecifrável, porque nem sempre a gente vai entender o significado que a gente escreveu, nem todas as pessoas. Mas é perene, porque fica eternamente os livros de autores que a gente vê do século XVI, produção do século XV, até hoje a gente encontra os livros deles, quer dizer que a obra deles ficou para a eternidade, apesar da vida da pessoa, né? Ele já não está aqui nessa geração nossa. Continuando com essa linha de pensamento, a poetisa Adélia Prado, ela considera que a poesia é tudo que espelha a humanidade. Tanto a arte em geral, um quadro, uma peça de teatro, tudo ela espelha a humanidade. Ela é o que une a humanidade, porque as pessoas, pode ser na China ou aqui no Brasil, mas elas vão apreciar o mesmo quadro, a mesma obra de arte, a mesma poesia. É uma coisa que une os seres humanos, é justamente a arte. E lembrando Ferreira Goulart também, que dizia que a vida não basta, que precisa ter a arte, né? É mais ou menos isso que ele dizia. E assim a gente, na minha opinião, é isso que realmente a poesia existe para isso, para dar um sentido à vida e para humanizar a pessoa, o ser humano, naquilo que tem de melhor, que é justamente a expressão artística e literária, de obra de arte em geral. E uma vez também Carlos Drummond de Andrade, perguntado se ele gostava de poesia, ele respondeu que sim, que poesia estava em toda parte. Poesia, ele gostava dos animais, gostava das plantas, gostava de gente, e a poesia era justamente isso. É tudo que existe no mundo, a pessoa pode fazer uma poesia, uma arte em cima disso. Então, ela existe em todos os lugares e ela é importantíssima por causa desse elo que ela une a humanidade, que espelha a humanidade da pessoa. E assim eu me dispus a escrever esses livros, que eu escrevo há muito tempo, que eu escrevo já. Comecei a ler muito cedo e tive o privilégio de nascer numa casa com livros, também isso é importante, né, a gente ter livros em casa. Meu avô era desembargador e ele era muito culto, e eu achei os livros dele. Quando eu já estava grande, assim, de 11, 10 anos, que eu me interessei pelos livros, ele já tinha falecido, onde tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas através do seu gosto literário, a gente viu que ele era muito culto e pelas pessoas que conheceram ele na época. E eu tive esse privilégio de ter uma casa cheia de livros, de revistas, de falar muito sobre cinema, sobre literatura em geral. As pessoas, minha mãe gostava muito de cinema, meus primos todos gostavam muito de cinema, então a gente sempre estava envolvido com essa história de arte, de literatura e tudo. Aí então eu comecei a escrever logo cedo, não mostrava para ninguém em casa, também ninguém me incentivava a escrever, tudo foi partindo de mim. Aí eu mostrava para uma colega ou outra, elas gostavam e tudo. Aí quando foi mais ou menos quando eu cheguei na universidade, em 1981, quando eu comecei o curso de Direito, encontrei lá uns rapazes que gostavam muito de poesia, eles escreviam. Tinha um Leonel Rodrigues Marinho, que ele já tinha lido publicado em Santo Inês, é o poeta Leroma, eu me tornei muito amiga dele e ele me incentivou muito. A gente publicou muita poesia juntos, que a gente fez um tipo de um movimento na faculdade, que era o movimento Poesia Pluri. Cada poeta escrevia um verso e depois a gente publicava nas revistas Vivência, lá no Diretório Central de Estudantes, na época ainda do mimeógrafo. Sou dessa época, de 81, eu sou dessa época. E foi assim, aí depois eu comecei a participar, eu dei uma parada, porque eu me formei em 86, precisava trabalhar,
prática jurídica, sabe, começar a vida de profissional, né, recém-formado. Aí eu dei uma parada, escrevi assim, uma outra assim, mas trabalhando, estudando para concurso ao mesmo tempo, aquela luta toda. Aí eu comecei já a participar de antologias, fora aqui do estado. Aí eu mandava poesia lá para Brasília, para São Paulo, aí gostavam, até aquela poesia que está aqui com o Arthur, ganhou medalha de ouro num concurso lá em Brasília, eu até tenho essa medalhinha de ouro certificada. A medalha de ouro com essa poesia com Arthur, que Arthur é Antonin Artaud, ele poeta francês, ator, e eu me apaixonei pela biografia dele quando eu li, aí eu escrevi essa poesia, tem uma com Arthur 1 e com Arthur 2, tem uns duas poesias. Esse aqui eu coloquei só com a primeira, com Arthur 1. Aí depois eu fui escrevendo, tem a Pedras Sport, que foi a última que eu participei de uma antologia em 2009, também ganhou menção também honrosa, ficou em segundo lugar, lá na Hebraica do Rio de Janeiro. Eu até me admirei, porque ela é um clube muito fechado para os judeus, mas eles gostaram da minha poesia, ganhou o segundo lugar, Pedras Sport. Eu entrelaço algumas palavras em hebraico, em português, eu gosto de fazer isso. Aí meu livro é esse, tem umas novidades aqui que eu coloquei, tem aquela poesia tornadiça, ela está até nessa antologia do selo Flip. Nós mulheres, eu escolhi essa, para aparecer lá no concurso, né? Eles escolheram, gostaram, vai sair na antologia, que é tornadiça, que é toda escrita através daquela linguagem que existia na época da Inquisição, que tem um escritor, Elias Lipiner, que ele fez um livro Santa Inquisição, Terror e Linguagem. Existia toda uma linguagem que os cristãos novos, né, que eram os judeus que estavam fugindo da Inquisição, eles fizeram eles tinham uma linguagem própria para se comunicar entre eles. E eu aproveitei essa linguagem, esse livro, e sai uma poesia. E assim eu tenho feito sempre, eu leio uma coisa, aí me mexe comigo, me toca, eu escrevo. Aí não tem rotina para escrever. Eu adoraria ter aquela rotina de escritor, de ao final da tarde, sentar com uma xícara de café ao lado, na escritorinha. Eu escrevo em qualquer lugar, no quintal, eu escrevo nos intervalos das audiências. Eu não tenho esse papel, esse rótulo de escritor, de poeta, tudo certinho. Eu não tenho, eu escrevo em qualquer lugar. Eu vou anotando aqui, depois eu uno com outras ideias, aí sai uma poesia. E é assim, minha vida é assim, é um pouco assim, eu demoro a publicar. Eu lancei em 2009 a Pedra e Sport, e só agora, né, para a pandemia, eu tive a oportunidade de pegar umas poesias e sair esse livro aqui, que é o Da Vedrusca. Tem outro também, já tem até nome, não vou dizer ainda, só está voltando a organizar mais umas poesias ainda nos guardados, mas ainda não tive tempo. Porque sabe, aqui da vara de família, né, me exige muito, minha profissão me exige muito, e eu não fico muito tempo para escrever, nem para organizar minhas coisas. Mas é com muita alegria que eu estou aqui na presença de todos, e do professor Natinho, eu estou conhecendo ele hoje, mas eu sei que a gente vai se dar muito bem, né, a gente vai conversar ainda muito, e é assim. E se eu quiser fazer mais alguma pergunta, começar as perguntas. Vamos. Eu gostaria de porque a minha voz é muito cansada, que eu tenho que me É a aula, né? muito. Imagina. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. É uma imensa satisfação poder participar deste momento tão importante para nossas vidas como estudante, como admirador da boa poesia, como admirador da nossa literatura maranhense, que é uma das mais ricas do país. Nenhum outro estado da Federação Brasileira deu uma contribuição tão grande, tão forte, quanto a maranhense.
A nossa literatura maranhense contribuiu para o Brasil com 15%, coisa que não aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, que deveria ter recebido o título de Atenas brasileira, segundo o historiador Mário Martins Meireles. Então, a Bahia perde esse título e o bom senso diz que o Maranhão é a Atenas brasileira. São Luís é a Atenas brasileira. E é interessante, quando se trata da poesia feminina, se é que isto existe, porque literatura é literatura, ponto final. Mas o que eu quero dizer é que nos anos oitocentistas, a poesia feminina é tímida. É tímida. Ela começa a aparecer nos jornais, nos periódicos, de forma tímida. Até que o historiador, poeta e memorialista muito conhecido entre nós, Gentilhomem de Almeida Braga, junto com outros jornalistas e poetas da época, tenha a iniciativa de fundar, de inaugurar a nossa primeira antologia maranhense. Primeira antologia maranhense, ela surge em julho de 1861. Mas acreditem, a produção poética era tão tímida ainda quando se trata da presença da mulher, que nesta antologia participam apenas 2 mulheres. E elas não assinam como poetas ou poetisas. Assinam como senhora. Tipo assim, presença da senhora Maria Firmina dos Reis, que é uma das participantes desta antologia chamada Parnaso Maranhense, que está gritando por uma edição. Eu nunca entendi por que ainda não fizeram uma nova edição. Nós temos dois exemplares na biblioteca para fins de consulta, na Biblioteca Pública Benedito Leite, e grita por uma nova edição. Dona Maria Firmina dos Reis participa com apenas 2 poemas e também uma senhora, segundo a antologia, senhora e não poeta, né? Chamada Jesuína Augusta Serra, com apenas um soneto. Esta poeta, chamada Jesuína Augusta Serra, ela participa com algum soneto de uma tendência arcadinha. Não se tem notícia de outras produções da senhora Jesuína Augusta Serra, até mais velha do que a própria Maria Firmina dos Reis. E o interessante é que nesta antologia, onde aparecem apenas 2 mulheres, doutor, 2 mulheres, há a participação de 50 homens. Incrível isto, né? 50 poetas e jornalistas, inclusive o José Pereira da Silva, que é um grande jornalista, colaborador do jornal Guajajara, de Dona Ana Jansen, e que é considerado o nosso Bocage maranhense, também o nosso Boca do Inferno. Né? E
O tempo vai passando, passando, passando. Mais tarde, bem mais tarde, no ano de 1923, é organizado por Crisóstomo de Souza os sonetos maranhenses. As pérolas do soneto, da sonetística maranhense. Nesta antologia do Crisóstomo, a presença da mulher já é bem mais forte, né? A antologia conta com a presença de 8 mulheres, o que foi um grande destaque para a época. A exemplo de Dona Laura Rosa, poeta muito conhecida. Eu não gosto muito do termo poetisa, porque poetisa foi brincadeira de Cecília Meirelles. Me perdoe, você gosta de ser chamada poeta ou poetisa, né? Então, essa antologia conta com Mariana Luz, de Caxias, né? Itapecuru-Mirim, perdão. Só que Mariana Luz, ela já era bem conhecida, muito conhecida mesmo, professora da sua terra, de muito respaldo, de muito respeito, e que já participava de antologia de jornais aqui na cidade, na sua terra, também vários municípios maranhenses e até em Recife. Foi longe demais, né? Uma professora tímida, humilde, mas amiga de personalidades da época, a exemplo de Coelho Neto, que quando vinha para cá, para o Maranhão, o príncipe dos prosadores da época, se hospedava na humilde casa de Dona Mariana Luz para comer peixe d'água doce, aquele cozido de peixe d'água doce, né, com farinha de pupa. E aí nós temos também, é interessante notar, que Mariana Luz, ela se torna a segunda imortal da Academia Maranhense de Letras. A primeira é Dona Laura Rosa e a segunda, a Dona Mariana Luz, que timidamente concorre com um livro chamado Murmúrios, de poucos poemas. Tá? Mariana Luz é a sonetista mais apurada do simbolismo maranhense, né? Admirada por todos, uma mulher simples, humilde, e que participa com um punhado de poemas amarrados a um barbante, né? E se torna a segunda mulher imortal da Academia Maranhense de Letras. Estou fazendo aqui uma retrospectiva para poder chegar até a poesia da nossa homenageada de hoje, né? A doutora Marusca, tá bom? Aí mais tarde nós vamos ter a mulher já produzindo de forma independente, tá? Aquela mulher que participa de antologias e jornais, agora ela vai publicar. E a primeira mulher a publicar de forma independente de uma vertente parnasiana é Ana Cristina Azedo Matos, né? Prima da esposa do Barão de Itapari, né? A nossa primeira poeta de uma tendência arcadinha. Isso em 1923. Em 1973, Nascimento Moraes Filho publica Esperando a Missa do Galo, que também conta com um grande número de poetas, mulheres, a exemplo de Ana Oliveira Santos, e a mulher aqui, ela usa um pseudônimo, Papillon Bru,
Mariana Luiz, Laura Rosa, que também assina como Violeta do Campo, e Luzia Pires Nunes como Lisoca. Era muito comum também na época, diga-se de passagem, a mulher se esconder em pseudônimos, às vezes até masculino. Mariana Luiz fez muito isto, né? Se escondia em pseudônimo. Maria Firmina dos Reis publica Úrsula e não assina, e sim por uma marinhense. Quem é essa marinhense? Foi preciso que se descobrisse em São Paulo, né? Se viajasse ao Piauí, ao Ceará, ao Maranhão, para saber quem é essa maranhense até chegar a dona Maria Firmina dos Reis. E o que falar, fazendo essa retrospectiva de forma bem resumida, para a gente não levar muito tempo, né? O que falar da produção feminina hoje? Né? A produção feminina hoje é forte. Né? Tem uma vertente marcante na nossa literatura, é uma presença assim forte, espetacular mesmo. E nesse universo maranhense, a gente cita a poeta, a doutora Marusca de Melo Silva, que é dona de uma produção poética fantástica. Li e reli os 2 livros e a gente tem vontade de ler mais e mais. Se tornam livros de cabeceira, porque são poesias de qualidade. E o que é interessante na poesia, eu posso tratar com mais intimidade, na poesia da poeta Marusca, na poesia da poeta Marusca, é que ela não se filia a nenhuma periodização literária, né? A gente não vê aquela coisa da filiação didática literária, porque são poesias espontâneas, são poesias escritas do fundo do coração, do fundo da alma. Então a gente percebe essa espontaneidade, mas uma poesia polida, uma poesia de qualidade, uma poesia do teor de Ferreira Goulart, da Hilda Hilst. Eu vi muito essa coisa da poesia contemporânea, né? Mas eu percebo também, embora você me diga que não tenha tido essa intenção, mas surge de forma espontânea, natural, a presença do barroco, né? Que vem de forma bem espontânea. O anjo, por exemplo, o anjo aparece demais na poesia da Marusca, né? Aparece com muita frequência. E isto é uma tendência barroca contemporânea. O Ferreira Goulart, apesar dele ser da tendência, de uma tendência bem contemporânea, ele também fazia muito isto, né? O Zé Cabaleiro, como compositor também, ele usa muito a figura do anjo, dos santos, dos demônios. Isto é muito comum na poesia barroca, mas também na poesia contemporânea. Então, eu li e reli Pedras em Escor, né? Interessante a colocação da pedra também, né? Na poesia. A pedra, a gente lembra a pedra do Carlos Drummond, mas a gente lembra a pedra como sentimento, né? Como sentimento. E eu até fiz uma viagem na Sociedade Maranhense de São Pantaleão, e essa pedra, que pedra é essa?
ela saía do lugar, mas acho que isso é imaginação. Aquela pedra é remanescente do cemitério dos ingleses, que pegava toda aquela área, significado muito importante. Que tinha sido cemitério dos ingleses. Olha só, a pedra tem um significado muito importante. A poesia de Maruska é uma poesia cheia de subjetivismos, mas não aquele subjetivismo romântico, lá da escola do romantismo. Não, é uma poesia que exige leituras, que exige muita teoria literária, né? Muita teoria literária mesmo. Então, eu quero fazer aqui um rápido comentário sobre a poesia de Maruska. Leonel Rodrigues disse: escreve versos com arte, o que autentica o que nós acabamos de mencionar. Ana Luísa Almeida disse: a autora carrega em si a força criadora. E que criações poéticas! Raimundo Nonato Magalhães, crítico, diz: poesia subjetiva. Eu digo, porém, que não é qualquer poesia subjetiva. O mesmo autor, o mesmo crítico, Raimundo Nonato Magalhães, diz: uma linguagem precisa e afetuosa. E eu observei pedra, como eu disse, pedra, morte, anjo. E o interessante, o destino é a compreensão dos nossos céus e infernos. Isso é barroco, bem atual, de uma forma bem atualizada. Olha acessível que vai do céu para a terra e da terra para o céu, colhendo a essência das coisas ocultas aos olhos do que simplesmente passam despercebidos pelos caminhos da vida. Ainda Ana Luísa Almeida. Né? Então, esta é a poesia de Maruska. Este é o olhar de quem entende de poesia. E esta é a síntese poética de Maruska. Tá? É interessante notar ainda que a sua poesia, ela é uma poesia que mexe com a gente. Se você pegar os livros de poemas de Maruska, você não larga mais, porque é uma poesia convidativa, rebuscada, polida. Tá? Maruska vem, é interessante notar, vem da geração Shogun. Eu também vim da geração Shogun, da Literis Editora, Scortec também. Então foram editores que incentivaram demais os jovens que ficaram, né? Ficou a Maruska, ficou César William, que também é muito conhecido no nosso meio, e muitos outros. Então, esses tempos de Shogun foram apoios total, né? Foram sonhos realizados, jovens que queriam mostrar a sua produção, de forma especial a produção poética, a nível nacional. Né? Que nossos pais custearam os nossos trabalhos, assim como o papai de Raquel de Queiroz também, que custeou a obra dela. Pois é, a poesia de Maruska é isto. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, as professoras. São professoras de momento ministrando a disciplina Filosofia.
Aqui são nossos alunos, todos do ensino médio, segundo ano. Quero parabenizar cada um que está aqui, porque nós temos um projeto na escola. Esse projeto ele está em andamento, que é o Cantinho da Leitura, um projeto que se iniciou com a disciplina Projeto de Vida, e hoje ele já toma corpo, porque está ajudando esses jovens exatamente com esse objetivo que tem esse evento, que é incentivar a literatura, incentivar esses jovens a gostar, a saborear a literatura como algo de sentido. E nós estamos estudando o filósofo Nietzsche, e quando o senhor se reportou a palavra sentido, Nietzsche, para quem já estudou, vocês, né, todos já são graduados, os alunos agora estão conhecendo, mas Nietzsche é um filósofo que ele busca nos dar a compreensão da questão do sentido da vida. E o senhor bem colocou, quando o senhor se reporta ao sentido da vida, que está exatamente ligado à arte. Quando ele diz que a arte, e essa é a palavra de Nietzsche, ele diz que a arte humaniza, ela aproxima, ela estreita as relações, ela realmente vai dar esse sentido. E a poesia aí trazida, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Eu também sou escritora, apesar de meus livros não estarem ainda publicados, mas pretendo futuramente. Eu escrevo desde a minha adolescência, já tenho alguns. Futuramente estaremos aí também fazendo parte. E gostaria de ressaltar também o trabalho que nós fizemos na escola. Todos esses alunos, eles podem falar sobre o projeto da participação das mulheres na história da filosofia, onde nós resgatamos muitas mulheres, quando o senhor falou que as mulheres elas estão escondidas, elas estão neutralizadas, elas estão sabotadas, muitas vezes, dessa história literária. Mas 345 anos antes de Cristo, nós vimos muitas filósofas na antiga Grécia, na Idade Medieval, contemporânea e pós-contemporânea, que fizeram e continuam fazendo história, só que essa história não é conhecida. E em uma das minhas graduações, que é filosofia, eu pude trazer essa pesquisa para o Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, que é o IESMA, onde eu desenvolvi a minha tese sobre o resgate da participação dessas mulheres na história da filosofia. E esse projeto eu passei para esses alunos. No ano passado nós desenvolvemos, eles podem falar sobre isso. Então essa nossa participação aqui não é uma participação qualquer. Ela tem uma participação especial também de trazer esse fruto, que é um trabalho deles, de ler. E aí nós estamos organizando a nossa biblioteca. E provavelmente faremos roda de conversa, porque faremos essa divulgação, trabalho belíssimo, a mulher na história da literatura. Então, essa é a minha contribuição. Se algum aluno, professora Denise, quer falar com a gente? Coisa. Se algum aluno quiser falar, alguém, fala sem microfone mesmo. Gente, bom dia, né? Eu sou a professora Denise, sou professora de língua portuguesa, sou professora como os alunos sabem. Gosto muito de literatura e na fala do professor eu estava de olhar para eles. Então, ele estava atento, e aí alguns olhar para eles, assim, algumas coisas que eu falo em sala e foram faladas aqui. Eu queria, na verdade, agradecer, cada pelo convite. Já é comum nós, da escola, estarmos aqui participando desses eventos artísticos, principalmente literários, né? E aí eu queria agradecer a professora, né? Dar os parabéns e dizer que na fala do professor ele fomentou em mim curiosidade, muita curiosidade em ler a obra que foi tratada aqui, que foi descrita, que ele fez bastante considerações. Então, fomentou esse desejo. E é isso, queria agradecer, é só.
Mais alguém quer fazer perguntas, alguma contribuição? Não precisa ser só perguntas, pode ser algum comentário sobre poesia. Sou poeta, crítico literário, tenho também poesias autorais, tenho um poema dedicado à mulher também, da Edson Weber, se quiser eu poderia recitar também, poderia citar. Ela é bem curta. Mas assim, o amor chegou, bateu, ninguém o escutou. O amor partiu com gosto de fel, sal e vinagre. O amor revoltou-se, o amor diluiu-se, o amor cianureto, o amor desordem. Tem uma pergunta para fazer: onde é que se pode encontrar seus livros para comprar? Os meus livros estão na ANEI, que fica ali Não sei, no shopping. no Shopping São Luís, né? Mas no momento só estou com esses dois do gênero infantil. Os infantes estão ligados para ter. Estão. E eu gostaria de recitar sobre a mesa da nossa poeta Marusca, do livro Pedras e Isso. É um poema belíssimo, todos os poemas são convidativos. A gente não consegue se prender num só. Né? Sob a mesa, em qualquer canto da mesa, existem passagens do além-mar, mas há idas e não há voltas, há fome e não há pão. Em qualquer canto, sala, banheiro e quarto, minha casa é vazia, não existe, mas insiste em ser em qualquer canto. Tormento sobre o chão, sobre a mesa, não há nada, mas minha poesia mora na música. Mais alguma pergunta, algum comentário? Da Marusca, do livro Tábua Etrusca, sua produção mais recente. Nada tenho de errante. Quando palavras são repetidas, entornam-se todo entendimento. Nada tenho de errante. Quero laços. Minha ferida não mais reclama. Devoro tua sagrada piedade. Desejo que tuas palavras se evaporem. Eu queria fazer uma consideração sobre a Pedras Viscosas, a poesia. Eu falei que ganhou o segundo lugar lá em Hebraica, lá no Rio de Janeiro. E eu fiz essa poesia porque, assim, tem um costume lá, não sei se vocês sabem, que nos cemitérios, quando a gente vai visitar um falecido, a gente deposita pedras, ou se leva flores. Então foi em cima dessa história desse cemitério, de levar pedras aos túmulos para reverenciar os mortos, para fazer aquele significado da visita, marcar a visita. Eu fiz essa poesia toda se enrolando sobre isso. E igual a uma prece, uma recordação, uma prece dos mortos, que se recita depois que há um falecimento de uma pessoa da família, conhecido. Aí tem essa prece, tem até uma prece sagrada, judaísmo. E eu tenho a licença poética de utilizei esse nome dessa prece, que é recordação, lembrança, e entrelacei com outras passagens de arravado, de amor. Eu fiz até uma nota da autora para a pessoa saber, viu, né?
Você aconteceu também, né? No Foi. Porque essa tinha o segundo lugar da hebraica. Eu coloquei essa, coloquei o quarto que ganhou a Alma de Ouro. Coloquei também o quarto também, que também ganhou também lá naquela antologia da Sportesse, nos anos 80. E eu não escrevo muito outro gênero, eu tentei fazer, inclusive, uma particularidade. Nessa época, dessas editoras, eu ainda mandei um conto, o quarto, número 3. Mas não foi aceita, mas como existia naquela época aquela participação, que a gente tinha que comprar 10 livros, tu te lembra? Sim, sim. Acho que até hoje também é aceita, se compra uma antologia. E eu estava sem dinheiro, porque eu não tive pai nem mãe para custear meus livros. Eu mesmo comecei a custear, já com dinheiro de estágio, bolsa de pesquisa lá da universidade, tinha a bolsa do CNPq, fazia pesquisa no núcleo de pesquisa jurídica, com meu dinheiro de advocacia. Foi esse que eu comecei a lançar meus poemas na antologia. Nem pai, nem mãe, nem ninguém nunca pagou nenhuma poesia para eu participar. Fui eu mesma que tirei do meu bolso quando eu tive condições. Olha só. Pois é. Vontade, né, de mostrar. Sim, e mesmo para ser avaliada. Sim. Porque aqui eu não conhecia ninguém de literatura. Aqui o pessoal sempre é muito fechado. As pessoas mais são de academia, são muito fechados. Eles não dão muita oportunidade para a pessoa que não tem visibilidade, poeta que tem visibilidade, que não sabe nem quem é, não dão oportunidade nenhuma. Então eu fui avaliar meu trabalho lá fora. Agora que as academias começam a abrir as Sim, agora está um pouco melhor. um pouco melhor. Mas é isso, eu também me sinto muito privilegiada, muito contente de ter atravessado todas as décadas escrevendo. Porque geralmente naquela história, todo mundo na adolescência escreve, não é isso? Todo mundo é poeta, não sei o quê. Mas eu não, passei da fase de poeta, da adolescente, cheguei na idade de jovem, na juventude, maturidade, estou na terceira idade, escrevendo, sendo poeta, que para mim isso é uma grande, uma alegria, uma satisfação muito grande. Para a gente que escreve, tu sabes, né? Que a gente vai, cada década a gente vai escrevendo mais e tudo. Amadurecendo, a gente já faz uma coisa mais bem elaborada, já se tem aquele senso crítico melhor. É isso. Eu acho que para os alunos aqui do centro mais é uma inspiração. Sim. Ouvir você, ouvir o professor, dessa sua experiência de vida, né? De experiência de vida, como poetisa. E acho que de repente você pode querer dar uma palavra de mais incentivo. Só a sua presença aqui já é um grande incentivo, né? Mas o que eles podem fazer Eu acho que se tiverem esse sentimento, esse desejo e até esse talento, né, para escrever, que às vezes, como você diz, precisa de uma disciplina, não só um talento também, não é? Eu acho que principalmente é gostar de ler. Foi aquela história de se encantar por livros. Como eu podia muito bem nem entrar naquele livro, naquele quarto de vovô, meu avô, porque já tinha falecido, era criança, podia ficar só brincando e tudo. Mas não, lendo outras revistas, né? Mas não me interessei de entrar, de abrir as estantes, ver o que tinha lá dentro. E tinha clássicos maravilhosos da literatura universal. Eu muito cedo eu me deparei com os clássicos, eu me parei aquela literatura juvenil, infanto-juvenil. Na minha época não tinha isso em escola. Na minha época não tinha isso na grade curricular, de a pessoa ser obrigada a ler livros. Então foi tudo uma iniciativa minha, porque eu me encantei muito pelos livros e dei o valor que os livros representavam. E eu gosto muito de biografia. Eu atualmente pouco leio obra ficcional, eu leio mais a biografia, ou então eu leio mesmo poesia, porque eu sou apaixonada pela poesia. E quando eu estou sem tempo para uma coisa ou outra, eu gosto muito de ler os salmos. Se eu não estou com o livrinho do salmo na bolsa, eu gosto muito de ler os salmos. Para mim, os salmos é uma poesia ali. Ali qualquer trecho, ali, qualquer versículo, para mim já é uma poesia muito profunda, os salmos. Então, realmente, a inspiração começa pela leitura, né? Sim, começa pela leitura. Tem que ter aquele encantamento pelo livro. Ler obrigado que o professor está mandando aquela obra. Não, tem aquele encantamento pelos livros. Isso aí, professora, se dá exatamente aí essa reflexão, ter leitura obrigatória. Sim, já fica uma coisa, já obrigação. Deveria
Exatamente. Hoje ainda é usado isso. Né? Sim. Eu tenho lá de adolescente, assim, melhor, leitura obrigatória. Então, não havia esse incentivo para o amor, para a dedicação, para buscar a leitura com fundamento, com sabedoria, com conhecimento. Mas é obrigatório. Então, tudo aquilo que é obrigatório já tem que ser Perde o rejeitado. E a estímulo um juventude pouco, se é afasta um obrigatório, pouco. então eu não vou ler. Então, lia obrigado e não tinha realmente o sentido para Não ele. tinha sentido, não tinha aquele encantamento pelo livro, que é uma leitura obrigatória, dirigida. No meu tempo não tinha isso, no meu tempo de escola. Não, ninguém passava livro para ninguém ler, a gente lia mesmo, nesse tempo a gente trocava muito livro, né, com colegas. Nesse tempo a gente usava muito livro, tinha livrarias belíssimas aqui, a Literarte, na Rua Grande. Aquilo ali para mim era um passeio muito grande, assim, na Rua Grande, na Literarte. Nesse tempo tinha maravilhas que chegavam aqui, não é, de livros. Agora a gente vê mais best-seller. Um pouquinho mais para trás, a livraria moderna, a JC, a Mas eu ABC, ia mais era que Literarte, tinha muitas que era mais de literatura mesmo, boa. perto do Caiçara. Era. Ali mesmo eu ia frequentava a Literarte mesmo. Essas outras eu não frequentava. Eu frequentava a Literarte, eu encontrava os títulos que eu estava procurando. Sim. E depois sempre eu mando buscar livros, né? Porque às vezes a gente não encontra aqui. Hoje em dia só tem a Livraria Cultura aqui, né? Geralmente. E a Livraria Cultura não tem muitos livros assim que eu procuro para ler, não encontro lá. Eu até tento procurar e entrar, mas não tem os livros que eu quero. Sempre eu mando buscar. Agora eu gostaria de convidar a nossa poeta a declamar o seu poema Tábua Etrusca. Tábua etrusca. Indecifrável em seu silêncio, a tábua etrusca permanece. Absorvo continuamente sua chegada. Laços são perenes, ancestrais. Rimas e abraços há muito me destinas. Leolhos é um presságio. Não se desperdiça o que se repete. Intocável, ainda que exposta, a tábua etrusca permanece. Incabível, não resulta. Fica para a eterna vida. Pedras em score, a gente também não pode deixar passar, viu? Então tenha bondade, recite para nós. (72) 72. Desse livro antigo. Ah, sim. Primeiro, Pedras e escol. Pedras e escol depositarei por ti, a ravate da minha carne. Não te reverencio, sou deserto em abundância, como em mesa baixa. Balbucio cadiche, exalo versos em comedidas palavras, dilacero o meu coração às rosas. Pedras e escol depositarei por ti, a ravate da minha carne. Não te reverencio, sou arara azul em cativeiro, como em mesa baixa. Balbucio cadiche, derramo versos em ocultos espelhos. Não é que por, mumificadas rosas te reverenciam. Agora a nossa poeta pode ficar à vontade e escolher outros, né? Sim. Justamente para explicar, esse que eu fiz, depois que eu fiz a leitura de linguagem, Santa Inquisição, do Elias Lipiné, e eu saio essa poesia que eu utilizo termos que os cristãos novos utilizavam para se esconder da Inquisição. Tenho defeito de sangue, não sou linda. Linda era justamente o que eles chamavam de cristão, o cristão antigo, né? Linda, página 40. Ponho camisa lavada, varro a casa às avessas, às sextas, cuspo estrelas. Chego à mesa, pura denúncia tardia. Declaro-me a ti, sequer penso em confissão. Saio a queimar pertinaz. Faço do São Benito gala. Para meu desengano, atas minhas mãos à fogueira.
Sou tornadiça, em tempo de graça, comerei terra virgem. Há toda uma explicação aqui nos notas do autor, no final, justamente por causa de termos que a gente utiliza, a partir dessa leitura, utilizando esses termos da época da Inquisição aqui no Brasil. Sim. Página 12, sem querer. Não, leia. Página 12, pertencimento. Bem interessante. Eu estou evitando ficar em pé, que eu estou com problema de tendinite no meu pé esquerdo, está muito doído, estou evitando ficar em pé. Pertencimento. Quem são esses que me cercam? Nada uso e verde, outros vestem. Em pertencimento, tempestades não me assustam. Preciso comprar pão, preciso estar arribada. Perpassam atalhos em repetidas imagens. Estou só e meus pés desaparecem nas águas. Quem são esses que me cercam? Sim, foi legal. Parabéns, doutora Marusta. Obrigada. É uma leitura maravilhosa, realmente fala como uma professora. Ainda não conhecia, mas me despertou o desejo de ler as suas poesias. E eu tenho certeza que nos alunos que aqui estão presentes, despertou esse interesse, porque eu acho que o interesse pela leitura, como disse a professora, não é só essa leitura obrigatória. Eu acho que essas rodas de conversa aqui fazem, às vezes, um trabalho muito mais, assim, promissor, despertam muito mais o interesse do que realmente a leitura obrigatória, né? Você conhecer uma autora, conhecer a sua história, como despertou seu interesse pela literatura, todos os caminhos que ela percorreu, isso realmente suscita na gente o interesse, a curiosidade pela leitura. Conhecer, como o professor Nadine trouxe aqui, toda essa contextualização histórica para a gente, desperta esse interesse, não é? Esse interesse vem assim. Então, parabenizar a doutora Marusta. Obrigada, mais uma vez. E agradecer pela sua presença aqui na Escola Superior do Ministério Público, por essa oportunidade da gente ouvir, a oportunidade de compartilhar isso com os alunos da escola, ver o projeto que a escola tem, que é um projeto belíssimo, esse cantinho da leitura, esse também empoderamento feminino através do resgate da sua história e da importância das mulheres. Agradecer ao professor Nadine também por ter vindo aqui com a gente. Ficamos sabendo das obras dele, também despertou a curiosidade pelas suas obras. E convidados para voltar mais vezes aqui na Escola Superior do Ministério Público. Tanto a escola, os alunos, como a doutora Marusta, para que venha mais vezes aqui. Irei. Lançar seus livros, em outros eventos de essência literária que tivemos aqui. Uma oportunidade, nós fizemos os relançamentos do livro da Arlete, que veio aqui relançar a parede também. Então foi também belíssimo, está até disponível na plataforma da Escola Superior do Ministério Público, também contando toda a história de vida dela, depoimentos sobre a história. Assim como você fez, ela fez um depoimento, como foi que iniciou na literatura. Isso é uma coisa interessantíssima para a gente. Sim. Acho maravilhoso. A história de vida da pessoa. Nós sempre temos curiosidades pelos escritores, né? Então é muito bom ver essa história de vida. Então, agradecer a presença de todos. Queria saber se a doutora Marusta, o professor Nadine tem mais alguma consideração a fazer, porque ao final nós vamos ter um sorteio de alguns livros aqui para os alunos. Eu tenho Já um foi agradecimento a fazer. Aí eu vou passar a palavra para o senhor, para a doutora Marusta, para fazer o agradecimento e depois informar que a gente vai fazer sorteio de livros e brindes. Tá certo? legal. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do nosso ensaísta Casa que semeia cultura, agradecer aos professores, aos alunos, né, que a gente percebe são esforçados, são construtores também, são coautores de literatura, quando se envolvem nesse projeto tão lindo que é a literatura. A leitura do mundo, a leitura da vida. Tá? A literatura é vida, ninguém pode
Ninguém pode viajar esse mundo sem passar pelo extraordinário mundo da literatura. Muito obrigado, intensamente, muito obrigado. Sim, eu quero agradecer novamente a presença de todos que saíram de suas casas, vieram aqui, meus primos, minha assessora, minha estagiária, professor Natinho, sem me conhecer, mesmo sendo uma poeta sem visibilidade, aceitou participar, sem visibilidade, e aceitou participar de fazer esse trabalho aqui comigo. Mas eu sempre sou realista. Agradecer a doutora Elijane, agradecer a Escola do Ministério Público, que me convidou também, me deu essa oportunidade. E é isso, foi muito legal estar com vocês aqui, conversando sobre poesia, sobre a minha história. Já é bastante longa já a minha história, já há muito tempo, né, que eu escrevo. E é isso, eu espero ter um pouquinho mais de tempo de organizar o terceiro livro. De poesia eu tenho, só falta eu organizar o livro. Sim, esperamos que seja logo, Breve. Claro, eu também estou esperando, no final do ano, vamos ver. Tá ótimo. Então, no próximo ano já deve Tchau. Nós temos um certificado aqui para a doutora Marina, pela participação na 10ª. Vamos ficar em pé para tirar uma foto, vamos. ficar aqui na... Meu pé está muito dolorido. Agora. E temos um certificado aqui para o senhor também, professor. Vamos ficar em pé aqui também, esse certificado, tirar uma foto aqui, pela participação da 19ª SNP Literária.